dos homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, e montes, e pelas covas e cavernas da terra. 14. O Jubileu de Ouro da Híbrida. No ano de 2012, aconteceu o Jubileu de Ouro da Igreja Pentecostal Deus é Amor, que foi fundada no dia 3 de junho de 1962. No dia 1º de janeiro, foi realizada a primeira caminhada do Jubileu. Várias ruas adjacentes ao Templo da Glória de Deus foram bloqueadas pelo Departamento de Trânsito de São Paulo para a passagem da multidão, que glorificava a Deus e cantava louvores em alta voz, demonstrando a grande alegria que transbordava de seu coração. A festividade teve início com o grande abraço ao Templo da Híbrida. Pessoas de mãos dadas, trajando camisetas brancas alusivas ao Jubileu de Ouro, circundavam todo o quarteirão da igreja. O missionário, por meio da rádio, fez a oração de gratidão e o povo todo iniciou a caminhada. À frente do desfile, iam irmãos de vários países onde temos a híbrida, empunhando as bandeiras de suas respectivas nações. Membros da híbrida de diversos países empunham suas bandeiras na celebração do Jubileu de Ouro. Nas ruas por onde o desfile passava, os moradores saíam nas janelas e sacadas para confraternizar conosco e, alguns até soltavam fogos de artifício para festejar. Pessoas idosas, ou que andavam com dificuldade, esforçaram-se para participar. Uns que se cansavam e ficavam para trás eu ia recolhendo em meu carro e levando de volta ao templo. Um fotógrafo em um helicóptero fotografava a multidão que tomava conta das ruas do bairro. Nas rádios, através do programa A Voz da Libertação, uns locutores narravam, emocionados, o desenrolar do desfile. Multidão reunida para celebrar o Jubileu de Ouro da Híbrida. Nos carros de som, iam irmãos cantando e testificando as maravilhas de Jesus. Em um desses carros ia minha saudosa cunhada Araci, irmã mais velha do meu esposo, uma das fundadoras da igreja, abanando sua bandeira do Jubileu, em pé, cheia de ânimo. Ela cantava louvores, apesar de sua avançada idade de 82 anos. 4 meses depois, ela, que já se encontrava enferma, passaria para o Senhor, no mês de abril. Minha cunhada Araci no desfile do Jubileu de Ouro. 15. Revelação, novos projetos para a Fundação Reviver. Em 2014, em um domingo à tarde, meu esposo estava pregando e eu estava sentada no púlpito, quando Deus me deu uma revelação a respeito da Fundação Reviver. Deus me mostrou a urgência da expansão da obra social da Fundação Reviver para outros estados do Brasil. Ele praticamente me sacudiu, como se eu estivesse cochilando. Ele queria rapidez no trabalho e fez-me muitas perguntas. Por que você não levanta os olhos para o horizonte para perceber a grande necessidade dos meus pequeninos? Falou-me de tantos projetos que alcançariam pessoas muito necessitadas em cidades pequenas e sem assistência médica e dentária por este imenso Brasil. Falou-me, ainda, sobre muitos outros projetos que implantaremos aos poucos. Era como se fossemos só Deus e eu naquela hora. Não via ninguém nem ouvia ninguém. Só ouvia Deus falando e chorando. Reconheci que estive mesmo despercebida. Na hora me levantei e fui falar com um obreiro construtor para perguntar a ele quanto custava para fazer uma casinha popular. Sentia um desespero imenso para implantar uns projetos que o Senhor me revelou. Convoquei uma reunião urgente, com pessoas empenhadas e que me ajudam na Fundação Reviver, e contei a elas o que Deus queria que fizéssemos e a urgência desse trabalho. Resolvemos, então, que a Fundação faria um trabalho itinerante através de uma carreta com médicos, dentistas, enfermeiras e auxiliares de enfermagem fazendo consultas, tratamentos e exames, inclusive tendo um motorista profissional com habilitação categoria D, e também um técnico de manutenção para a carreta. Pela nossa falta de experiência nessa área, foi difícil implantarmos esse projeto, que ficou sendo chamado de Dom e Saúde. Compramos a carreta ao cavalo mecânico, mas o baú foi encomendado, com salas e consultórios planejados, com energia, água e ar-condicionado. Essa carreta custou, para a Fundação R$ 1.270.000, R$ 1.270.000. Em seguida, começamos a adquirir uns equipamentos para a realização dos exames de ultrassonografia, eletrocardiograma, destro de glicemia e aferição de pressão arterial. Depois, começamos a difícil tarefa de contratação de funcionários. Essa primeira carreta é o plano piloto desse projeto de assistência social. Nosso sonho é que se espalhe a todos os estados do Brasil e alcance pessoas em cidades longínquas que estão pedindo socorro a Deus porque não tem a quem recorrer. Deus, ouvindo o clamor de seus pequeninos, revelou-me o projeto do AI Saúde, que foi lançado no dia 24 de janeiro de 2015. A carreta do projeto do AI Saúde, que leva assistência médica e odontológica aos necessitados de muitos lugares do Brasil. 16. Comemoração de meu aniversário de 68 anos. No meu aniversário de 68 anos, comemorado em dezembro de 2014, meus filhos reservaram um restaurante em que eles, meu genro, minha nora e netos compareceram. Naquela noite, meu esposo estava visivelmente feliz e risonho, o que era pouco frequente da sua parte. Passamos horas alegres, tiramos fotos e meu esposo sorria feliz. Nós não sabíamos, mas aquela era a última reunião familiar em que ele estaria presente.
meu esposo, eu e nossos netos. Eu, Aleia e minha neta Sara íamos viajar para Onzela no dia 28 de janeiro de 2015, mas Deus não aprovou essa viagem, pois pela manhã, eu sofri uma queda e fraturei o cotovelo esquerdo. Foi preciso operá-lo para a colocação de uma placa de metal e parafusos. No ano anterior, notei que nós, meu esposo e eu, desfrutamos de um companheirismo muito maior e também da oração conjunta. Naqueles dias em que estive de repouso, ficamos mais unidos do que nunca. Posteriormente, encontrei 11 envelopes com os votos que ele tinha feito a meu favor e ainda não tinha entregado. Em fevereiro de 2015, ele levou-me à Santa Ceia para eu tomá-la em casa. Naquela hora, tive uma revelação. Enquanto ele a ministrava, fiquei observando seu rosto tão querido, como se quisesse guardar na memória sua fisionomia. Senti, com grande tristeza em meu coração, que era a última ceia que ele ministraria. Chorei muito, escondida. Depois liguei para minha filha Débora e contei o que havia sentido. Ela me disse: última foto que tiramos, em janeiro de 2015. Mãe, você está convalescendo da cirurgia, por isso está tão sensível e chorosa. Mas eu sabia que não era isso. Meu esposo contou-me que, na madrugada do dia 17, enquanto orava a Deus, o Senhor o visitou e ele sentiu um fogo que queimava todo o seu corpo. Contou também à igreja, durante o culto da quarta-feira, dia 18 de fevereiro. Muitos devem lembrar-se. Se estivéssemos longe um do outro, ele me ligava várias vezes ao dia para contar-me o que estava fazendo, onde tinha ido ou, simplesmente, para saber como eu estava. Ele sempre foi um esposo, pai e avô muito protetor, devido às muitas ameaças que sofremos durante toda a nossa vida. Ele queria sempre saber informações sobre todos, onde estavam e o que estavam fazendo, sempre muito preocupado. Não cheguei tarde, dizia sempre. Missionário e Débora no púlpito. Um desses ataques que mencionei aconteceu no dia 1º de janeiro de 1988. Assaltaram nossa casa à noite e queriam o dinheiro da igreja. A igreja tem seu setor financeiro, mas nós da família não temos acesso ao dinheiro. Há pessoas responsáveis por isso. Então, uns assaltantes levaram meu esposo até o porão de casa e o espancaram, o feriram muito e ameaçaram matar toda a família. Nós que ficamos dentro de casa conseguimos avisar nosso filho David, que logo chegou trazendo seus cães de guarda. Uns assaltantes fugiram, mas não sem antes atirarem em nosso filho. Por milagre de Deus, David não foi atingido. Outra ocorrência dramática se deu em 1992. Um rapaz do Rio Grande do Sul veio até São Paulo para vingar-se de meu esposo, achando que ele havia impedido seu casamento com uma moça que era membro da igreja. Pouco tempo depois, soubemos que aquele jovem era esquizofrênico e havia assassinado, há poucos dias, o pastor que dirigia a congregação em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, na época, pelo mesmo motivo. Naquele dia, meu esposo estava no púlpito e chamou as pessoas para virem à frente para aceitarem a Jesus. O jovem veio, juntamente com outras pessoas, e quando chegou bem perto do púlpito, sacou um revólver e atirou no rosto do meu esposo. Mas Deus desviou a bala, que deixou apenas um estilhaço em sua face, do lado esquerdo. Meu esposo abaixou-se, e o segundo tiro atingiu a parede atrás do altar. O rapaz foi contido pelo povo ao seu redor, foi preso e levado a um manicômio judiciário. Mas não aconteceu somente isso. Todos os anos recebíamos ligações de pessoas fazendo ameaças aos membros de nossa família. Às vezes, notávamos que éramos seguidos por carros estranhos, ou éramos vigiados por motoqueiros que ficavam parados próximo à nossa casa. 17. Falecimento do missionário David Miranda. No dia 21 de fevereiro de 2015, sábado, meu esposo e eu nos falamos várias vezes ao telefone. Ele estava em nossa casa da Serra da Cantareira e eu em nossa casa em São Paulo. Já estava deitada, quando, às 22h30, meu filho David ligou-me preocupado, porque o pai lhe disse que recebera um telefonema de uma pessoa dizendo que tinha sequestrado nossa filha, e meu esposo tinha ouvido uma voz de mulher gritando ao fundo. Meu filho contou-me que meu esposo estava muito nervoso ao telefone, mesmo após ele ter dito ao pai que isso era um trote, que ninguém havia sido sequestrado. Meu esposo quis falar com as filhas Débora e Leia para convencer-se da verdade. Meu filho ligou para a Leia, no Rio de Janeiro, e pediu a ela que ligasse para o pai, para tranquilizá-lo. Ela ligou, falou com ele e contou-me, depois, que a voz dele estava trêmula, pois certamente ele já estava passando mal. Quando nossa filha Débora foi avisada para que ligasse para o pai, ele já não atendeu a ligação dela. David me disse que o pai não estava atendendo a nenhuma chamada. Todos nós começamos a ligar para todos os telefones dele e da casa, mas sem resposta. Levantei-me, meu coração,
foi apertando tanto, pois já sabia que ele deveria estar inconsciente ou morto, porque jamais deixaria de atender ao telefone. Meu filho David, que mora próximo à casa do pai, foi até nossa casa da cidade buscar a chave para entrar e tentar socorrê-lo, caso fosse preciso. Isso demorou mais ou menos 1 hora e meia, até que o David entrasse na casa e encontrasse o pai caído de bruços ao lado da mesa de jantar, onde estivera sentado. Nosso filho tentou reanimá-lo, mas não conseguiu. Juntamente com seu filho e um amigo, colocaram meu esposo no carro e o levaram ao hospital Mandaki, que era o mais próximo. Lá tentaram reanimá-lo, até com injeção no coração, mas sem sucesso. Eu, que não saía do telefone falando com meus filhos, soube então que havia perdido meu esposo, meu companheiro, meu amigo, meu irmão e um pouquinho meu pai. Que dor! Chorar não bastava para mim. Queria gritar ao mundo a minha grande dor, e gritava: ai meu Deus, socorro Jesus! Não podia acreditar que aquilo estava acontecendo, parecia um pesadelo do qual acordaria a qualquer momento. Tinha contratado uma jovem enfermeira para cuidar de mim em casa, após a cirurgia no cotovelo. Ela aferiu minha pressão e estava 17/10. Tive que ser medicada. Meus filhos começaram a chegar em casa. A Débora e o Lourival, seu marido, foram cuidar do funeral. Pedi ao meu filho David que fosse à rádio avisar sobre o falecimento do pai. Chegou também em casa a doutora Rosa Tenório com seu esposo e sua filha. A Leia chegou de manhã, vindo do Rio de Janeiro. Que noite foi aquela? Sentei-me no sofá da minha copa às 23h30 e ali fiquei, em prantos. Às vezes, pensava, meu esposo partiu e eu fiquei. Então, vinha o desespero. Eu pedia socorro a Deus para suportar, até que olhei pela janela e o dia estava clareando. Já era o dia 22 de fevereiro, um domingo. Convenceram-me a deitar um pouco e cochilei de pura exaustão. Ao acordar, levei um susto, quando lembrei que meu esposo tinha partido. Levantei-me como um autômato e me vestiram. Não quis comer, só tomei um pouco de leite e fomos para a igreja, onde estava o corpo do meu amado, que esteve ao meu lado por 50 anos. Quando entrei na igreja, e vi de longe o caixão. As flores. As forças em mim faltaram e minhas pernas se dobraram. Sentaram-me em uma cadeira. Oh, Deus, eu não queria vê-lo daquela maneira, imóvel e frio, dormindo ao sono eterno. Sempre pensei que iríamos uns dois juntos. Mas era preciso enfrentar aquela situação, tão dolorida. Então, levantei-me e fui andando até ele. Olhei seu rosto pálido, mas muito tranquilo, e senti a paz de Deus invadindo meu coração dilacerado pela perda. Chorei sim, mas já sem aquele desespero de antes. Estava chorando por mim mesma, por meus filhos e netos, porque tive a certeza de que a alma do meu esposo estava no paraíso de Deus. Já tinha visto Jesus face a face, já havia conhecido uns profetas bíblicos, uns santos fiéis do passado, havia visto sua mãe, sua irmã Aracia e nossa filhinha Raquel, que o Senhor recolheu com dias de vida. Senti-me amparada por Jesus e pelo amor dos meus irmãos na fé, que lotaram o templo da glória de Deus nos 3 dias de velório. O apoio que vi no olhar e no abraço de todos os que ali estiveram foi precioso para mim. Percebi que não estava só, que minha dor era a dor deles, pois também se sentiram um pouco órfãos de pai. Minha família surpreendeu-me com seu carinho, com sua companhia, com tanto amor e paciência. Senti-me amada, amparada e muito agradecida. No domingo, senti vontade de pedir ao Fábio, um policial amigo, filho da saudosa irmã Lúcia, que enviasse um ofício ao governador do estado, Geraldo Alckmin, solicitando permissão para que um caminhão dos bombeiros levasse o féretro do meu amado esposo até sua última morada. Prontamente, o governador concedeu meu pedido. No dia 24, ao meio-dia, após o culto solene de despedida, eu, minha família, amigos e irmãos na fé acompanhamos o caminhão dos bombeiros que levava o féretro, as coroas de flores, e uns pastores empunhando as bandeiras do Brasil, de São Paulo e da igreja. Saída do cortejo do Templo da Glória de Deus. Pessoas se postaram no trajeto por onde passamos. Uns abanavam as mãos, ou uns lenços e outros choravam. Ficaram pessoas nos viadutos, nas portas e janelas das casas para se despedirem do querido missionário David Miranda. Como o corpo do meu esposo foi velado por 3 dias, muitas pessoas vieram de outros estados, de todos os lugares, e passavam diante do corpo dele. Uns fotografavam, outros choravam, teve até pessoas desmaiando naquela interminável fila que não cessou nem de dia nem de noite. Alguém que fotografou postou na internet uma imagem de luz de um ser celestial presente entre nós, cuidando do corpo do servo do Senhor. Com certeza milhares de pessoas sentiram falta do missionário, no púlpito, na rádio. Mas ninguém tem a dimensão do vazio que a ausência dele causou em nosso lar e em nossa família. Eu só sabia viver com ele. Casei-me aos 18 anos, mas agora preciso aprender a viver sem sua presença. Penso nele quando acordo pela manhã, penso quando oro a Deus, penso nele quando vou comer, pois lembro das suas comidas preferidas. Se vou ao prédio administrativo, sinto a ausência dele por lá. Seu escritório está vazio e silencioso, tão triste que nem consigo abrir.
Com o passar dos dias, a dor vai diminuindo, mas a saudade vai aumentando. A vontade de vê-lo, de falar com ele e de ouvir sua voz é grande demais. Só Jesus, ó Senhor, sabe bem o que é padecer a dor da perda. Então, oro, ajude-me a superar mais essa luta, sem desanimar, mas sair dela mais experiente e forte, para ajudar a outros irmãos que estão passando pela mesma perda. Agora conheço a dor da viuvez, não sabia que era tão difícil assim. Agora consigo entender melhor as viúvas e orarei mais por elas. Muitas pessoas quando passam por uma perda perguntam a Deus, por que eu, Senhor? Mas eu digo a Deus, porque não eu, Senhor, não sou melhor do que ninguém, não sou a primeira e não serei a última. Só peço forças e coragem ao Pai para levar essa carga pesada que estava sobre os ombros do meu saudoso esposo. Mas sei que Deus não permitiria uma prova maior do que eu pudesse suportar. Por anos, fui vice-presidente da diretoria deliberativa da igreja. Com a morte do presidente missionário, David Miranda, precisei assumir a presidência. Não digo que estava preparada, mas estive ao seu lado por tantos anos que aprendi muito e aprendi com o melhor, com um verdadeiro homem de Deus. Agora, diante dos problemas, eu me pergunto, como ele agiria? Como ele resolveria determinada situação? Minha filha Débora assumiu a vice-presidência. Meu genro Lourival de Almeida foi empossado como secretário. Tive o privilégio de conhecer um verdadeiro homem de Deus. Eu tive a honra de casar e conviver por 50 anos com um grande líder do Evangelho de Cristo. Estivemos juntos nos trabalhos, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na fartura e na pobreza. Sempre procurei ajudá-lo, encorajá-lo, apoiá-lo. Sempre procurei dar um bom testemunho de esposa, de pastor e de líder. Quando não pude ajudar, procurei não atrapalhar nem ser pedra de tropeço em seu caminho. Fui muito feliz com ele. Tivemos um lar abençoado, tivemos um casamento longo e aprovado por Deus. O tempo não desgastou nosso amor, pelo contrário, a cada dia nos amávamos mais. Ele me chamava de meu bem, e eu o chamava de meu amor. Ultimamente, ele fazia declarações de amor para mim em público. Até no púlpito me chamou de minha princesa. Eu ficava acanhada com isso. Tenho muitas boas lembranças de meu esposo e vou vivê-las daqui para frente. Sou grata a Deus que me deu este esposo e por ter vivido todos esses anos com ele. No dia 12 de junho de 2015, enquanto tanta gente comemorava o Dia dos Namorados, eu estava tão solitária, sozinha com meus pensamentos, porque nesse dia nós completaríamos 50 anos de casados. Seriam as nossas bodas de ouro. Tinha planejado uma cerimônia bonita e tinha comprado nossas alianças, mas não aconteceu. Agradou ao Senhor levá-lo para junto dele. A vida segue, a peleja contra o mal continua. Há milhões de almas perdidas esperando a salvação. Muitos são os carentes, idosos e crianças abandonados que preciso ajudar. Então não posso parar, até a volta de Jesus ou até o dia em que ele me chamar. Comentário. Um dia cheguei na casa da minha mãe e ela me disse: quero que você dê uma lida no livro que estou escrevendo. Trouxe para mim um caderno desses grandes, universitários, com todas as folhas escritas à mão. Páginas e mais páginas contando momentos que marcaram a vida dela, lembranças que trazia na memória. Não imaginei que iria me emocionar tanto ao ler aquelas páginas. Afinal, eu tinha compartilhado muitos daqueles momentos com ela e meu pai, junto com meus irmãos. Eu não sabia nem da metade. Quanto mais lia, mais queria ler. Histórias que nunca tinha ouvido minha mãe contar a ninguém. Ela viveu tudo isso como uma grande guerreira, cheia de coragem e com muita ousadia. Cada palavra que li neste livro me trouxe de volta as lembranças que achei terem sumido da minha memória. Na verdade, estavam apenas adormecidas. Por isso, em vários momentos me emocionei, em outros momentos ri alto sozinha enquanto lia uns relatos e, até mesmo senti vontade de reviver alguns dos momentos que passei com minha mãezinha. Partes da vida da minha mãe estão relatadas neste livro. Momentos fortes, que marcaram a trajetória dela ao lado do meu pai no ministério de evangelização, através da Igreja Deus é Amor, e também ocasiões vividas que marcaram a vida particular, ou em família. Às vezes, é difícil conseguir separar uma coisa da outra, pois sempre existe algo acontecendo na esfera particular que reflete na vida pública, e vice-versa. Mas o que minha mãe sentiu, como reagiu em determinados momentos, o que tirou de lição daquela situação vivida, esses pormenores que nem mesmo quem convive com ela consegue saber se ela não contar, tudo isso está relatado aqui. Quando li, pude conhecer um pouquinho mais a minha mãezinha e reafirmar sua coragem e fé. Quando ela aceitou escrever este livro, eu me alegrei. Era algo que vínhamos falando para ela fazer há muito tempo e ela sempre dizia: não, tem necessidade. Todo mundo já sabe de tudo. Qual o quê? Nem eu, como filha, sabia de todos os momentos que ela passou e o que sentiu em cada um deles, como reagiu no seu interior. Sei apenas do resultado disso, tudo na vida dela, fé ainda maior. No trecho em que ela narra uns momentos de angústia, em que chorou sozinha no escuro, deitada em sua cama de hospital, me emocionei muito, porque me lembro da minha mãe sempre tranquila e serena naquela fase. Somente ela e Deus sabiam de fato, e de verdade, o que ia em seu coração e em sua mente. E agora estou sabendo, porque li o relato dessa fase aqui neste livro.
Da mesma forma, todos aqueles que acabaram de ler e chegaram a estas páginas finais, também ficaram sabendo de como se deu tudo e de como ela reagiu, o que pensou, o que sentiu. Fiquei ainda mais admirada pela força e coragem da minha mãe e sei que todos os que amam e leram este livro também passarão a admirá-la ainda mais um pouquinho. Espero, sinceramente, que aqueles que estão pensando em desistir da jornada, mas leram este livro, sintam-se agora mais animados a prosseguir, porque tudo o que vocês leram nestas páginas aconteceu de verdade. Assim como minha mãezinha venceu no poder do Senhor, vocês também vão conseguir vencer. Se crerem, como ela creu, e confiarem, como ela confiou em Deus, também vencerão. Oro ao Senhor, para que acrescente as forças da minha mãezinha e lhe dê ainda muitos e muitos mais anos de vida. Assim, teremos mais livros narrando as experiências dela com Deus e isso vai servir de incentivo para nossa fé e amor para com o Pai Celestial. Se você leu e sentiu que vale a pena falar sobre este livro com alguém, faça isso. Porque, da mesma maneira como a edificação chegou até você por meio desses relatos, pode chegar à vida de outras pessoas por seu intermédio. Eu mesma já fiz uma listinha de nomes das pessoas a quem vou dar de presente o livro ao lado dele. Sei que será um maravilhoso presente, porque vai levar esperança a outras pessoas.